Saiu um estudo, aliás, saíram 2 estudos no The Cell esse ano não, ano passado, acho. Foram muito interessantes que falam justamente isso. Se a gente come mais de manhã, menos no almoço e menos ainda no jantar. E outro estudo, se a gente inverte isso, inclusive o aumento do consumo de energético noturno, ele aumenta o que é o estímulo para a expressão de genes da obesidade. Então, o problema de comer à noite, na verdade, não é uma questão só de ditado popular, né? Ele é um problema real. Eu acho que o ditado popular, ele, querendo ou não, ele tem um quê de ciência por trás, né? Ele acaba tendo um quê de ciência por trás. Essa é a grande verdade. Muito do que vem do ditado, quando você vai ver, tem um pouco de ciência por trás. Ó, vou te mostrar, ver se você consegue enxergar. É esse aqui, ó. Ah, perfeito, perfeito. Essa imagem é clássica, perfeito. É. Então, é um trabalho do The Cell. E esse ele está falando, né? Que se você tem um carregamento matinal versus um carregamento noturno, que foi o que foi comparado, é que se você tinha dietas hipocalóricas, as duas faziam perda de peso, né? Só que quando você comia mais de noite, isso resultava num aumento da fome e do apetite e uma dificuldade de controle maior. E aí, o outro estudo, que não é do mesmo grupo de pesquisadores, é um grupo completamente diferente, é esse aqui, que também saiu no The Cell e que ele mostra justamente isso, né? Que quando você tem maior consumo à noite, você aumenta o que é a capacidade de reserva de gordura e liga o que são genes relacionados à obesidade, né? Ou seja, por mais que a gente tenha essa fisiologia que está aplicada para a gente viver durante o dia, né, e dormir durante a noite. E que toda vez que a gente tenta brigar com isso, a gente pode ter uma ou outra vantagem, mas a gente sempre vai ter os mesmos problemas, né, Marcelo? Sem dúvida. É a questão da construção do hábito alimentar. Se a gente parar para pensar, e até historicamente olhando para o ser humano, durante o dia eu tenho a vigília. A vigília serve para que eu possa caçar e me alimentar. Então eu tenho os hormônios glicorreguladores associados ao estado de vigília para que eu possa atuar. Salvo isso, eu entro em período de repouso. Em período de repouso não é um período fisiológico para que nós possamos nos entupir de energia. Até porque o período noturno não é um momento de caça, não é um momento de coleta. Então, a gente está modificando o nosso perfil genético nesse sentido. Então, a noite é um período no qual a gente não busca grandes refeições, tanto que fisiologicamente a gente não tem uma sensibilidade à insulina tão significativa no período noturno. Isso vai modificar a minha fisiologia do sono, isso vai modificar o comportamento do meu tecido adiposo, gerando, sem dúvida, uma sinalização mais lipogênica e pode gerar realmente uma bola de neve no sentido de fazer com que eu tenha comportamentos compulsivos também, à medida que eu tenho alterações no padrão de sono em função de refeições tão copiosas. Então, isso pode me levar a uma descompensação na composição corporal. Isso pode me levar, cronicamente, a uma sinalização de obesidade, de lipogênese, sem sombra de dúvida. O que eu acho importante a gente entender é o cenário que o indivíduo está envolvido. Se eu tenho um indivíduo que tem um grande gasto energético no período noturno, por exemplo, ele é um indivíduo que ele está tolerante à glicose naquele momento, uma vez que ele depletou os estoques de glicogênio naquele momento. Então, ele tem condições de consumir uma quantidade de energia maior naquele momento, dentro do contexto de necessidade energética dele. Então, são pontos. Por isso que a gente fala, não existe conduta padrão, né? Existe ali, entendeu? Cada caso é um caso. Agora, se a gente está falando de obesidade como um todo, de ganho de peso como um todo, é crucial que você modifique o teu comportamento alimentar quanto à distribuição, porque, caso contrário, nesse período noturno, você vai estar fomentando cada vez mais essa sinalização e esse comportamento lipogênico. Esse é o problema.